Para quem não me conhece, sou o presbítero Felipe Riquelme, congrego na Assembleia de Deus, Ministério Canaã Terra Prometida. Residimos lá no Catiri, em Bangu. E aprove ao Senhor estarmos aqui nesta noite para dizer que Deus é bom, paga bem e ainda dá troco. E glória a Deus por isso, amém? Deus colocou uma palavra no meu coração e no tema que o pastor Tenório me deu, eu percebi que tem uma frase chamada pureza. E nós vamos falar acerca desta frase nesta noite. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, que se encontra em Gênesis, capítulo de número 19. Gênesis, capítulo de número 19. Gênesis, capítulo de número 19. Se você vê alguém do seu lado sem Bíblia, para do lado dele ou do lado dela, mas não deixe ninguém a pé nesse momento. Gênesis, capítulo de número 19. Gênesis, capítulo 19. Dois versículos, versículo de número 10 e o versículo de número 11. Para do lado de alguém que está sem Bíblia, dê uma carona para ele, dê uma carona para ela, mas não deixe ninguém a pé. Gênesis, capítulo 19, versículo 10 e o versículo de número 11. Podemos ler? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa. E fecharam a porta. Fecharam o quê? Não, tá fraco. Fecharam o quê? Tá fraco. Fecharam o quê? Frise isso muito bem. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar. De maneira que se cansaram para achar. Coloca a Bíblia no seu assento, mas não se assente ainda, por favor. Segure na mão dessa pessoa mais bonita que está do teu lado. Segure na mão dele, segure na mão dela. Segura bem forte na mão dessa pessoa linda que está do teu lado. E diga para ele ou para ela, pelo menos hoje, você é a pessoa mais bonita que Deus colocou do meu lado. Diga, pelo menos hoje, você é a pessoa mais bonita que Deus colocou do meu lado. Agora vamos travar o sorriso, que o negócio vai ficar sério aqui. E diga para eles, o tema da mensagem é Deus ainda zela pela integridade da casa. Diga, Deus ainda zela pela integridade da casa. Se assente fazendo aquele barulho que o diabo odeia. Glórias a Deus. Meu amigo, deixa Deus te usar nesse teclado aí, amém? Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante aqui de um texto muito conhecido. Um texto que vai nos falar de dois rapazes. Um chamado até então Abrão e um outro chamado Ló. A Bíblia vai nos dizer que no começo de tudo, na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, havia um moço por nome chamado Abrão. E todos nós, como entendemos um pouco da história bíblica, vamos perceber que esse moço chamado Abrão, ele convive em um seio idólatra. Ele convive em um ambiente que não fazia aos costumes de Deus de Israel. Então a Bíblia diz que mesmo Abrão, no meio dessa terra idólatra, no meio dessa família idólatra, a Bíblia diz que ele tinha uma grande virtude dentro dele. Só que Abrão, ele não vai perceber que ele tem essa virtude. Mas o Deus do céu vai encontrar uma virtude em Abraão que ele mesmo nunca imaginou que ele teria. A Bíblia diz que ele vendia imagens, vendia esculturas para outros deuses.
E mesmo ele não servindo ao Deus de Israel, a família de Abraão era muito próspera. Eles eram famílias de prosperidade em termos aquisitivos, muitos prósperos. Mas a Bíblia diz que quando Deus vai olhar para Abraão, Deus vai fazer uma promessa para ele. Parece que Deus vai olhar para a terra e vai dizer: eu preciso desse moço do meu lado. Eu preciso trazer ele para jogar no meu time. Então Deus vai liberar uma promessa para o mesmo. Deus vai dizer para ele: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os que te abençoarem serão abençoados. Vem para o meu time, vem jogar comigo. A Bíblia diz que Abraão vai chegar dentro de casa, vai dizer para o seu pai, para a sua família que está lá dentro, vai dizer: pai, eu ouvi um Deus falar comigo, e esse Deus que falou comigo disse para me sair do meio da minha parentela e ir para uma terra que ele iria me mostrar. Olha a doideira aqui, olha a maluquice. Como que um camarada vai sair de dentro de uma casa próspera, tinha tudo que ele quisesse, e ele vai para uma terra que Deus ainda nem tinha mostrado? Isso aqui é uma loucura, porque ele vai sair de dentro de uma casa, e Deus está dizendo para ele: ó, pode sair, que eu vou lhe mostrar para onde você vai. Só que de repente Abraão vai chegar dentro de casa e vai dizer: pai, esse Deus que nós servimos, ele tem boca, mas não fala. Ele tem mão, mas não toca. Ele tem ouvidos, mas não ouve. E esse Deus que eu nunca vi na minha vida, ele já chegou liberando uma promessa. E que promessa é essa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os que te abençoarem serão abençoados. E quando eu olho para a Bíblia, Filipe, dizendo: a minha família é o meu alicerce, a minha família é a minha estrutura. Então Deus está mandando Abraão sair do meio da sua estrutura, sair do meio do seu alicerce e ir para uma terra que Deus iria mostrar. Parece que Deus estava dizendo: Abraão, aqui eu vou cortar o primeiro cordão umbilical. Sabe por quê? Às vezes Deus quer nos colocar em determinadas situações, e tem sempre alguém do nosso lado que quer tirar a gente da onde não é para tirar. Então Deus, na sua onisciência, está dizendo: se eu apertar Abraão aqui, vai ter alguém para estender as mãos para ele. Então aqui eu vou cortar o primeiro cordão umbilical. Qual é? Família. O que é que a Bíblia diz quando a gente se casa? Que pai e mãe vira o quê? O que é que pai e mãe vira quando você se casa? Parente. Sabe o que é que Deus está dizendo a Abraão? A partir de hoje eu não te quero debaixo da saia de mamãe. Eu não te quero debaixo das mangas de papai. Vai para uma terra que eu vou lhe mostrar, mas eu serei o supridor da tua vida. Ó, primeiro cordão umbilical aqui sendo cortado. A Bíblia diz que ele sai. Não se preocupe que eu sou igual Fusquinha. A gente vai pegando no tranco ao meado da mensagem. A Bíblia diz que ele sai. Só que Abraão não vai sair sozinho. Vai sair com sua esposa, com alguns servos, gados e seu sobrinho Ló. Repita comigo: Ló. Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão ainda não tinha filhos. Olha aqui. O que é que Deus disse? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas só que Abraão ainda não tinha filho.
Sara era estéril. E quando Abraão vai sair com seu sobrinho Ló, praticamente Abraão vai adotá-lo, vai apadrinhar Ló. E como eu amo estudar, amo ler, eu fui pesquisar sobre esse moço chamado Ló. E eu encontrei 2 significados em hebraico maravilhosos. Primeiro, mirra. Mirra é uma palavra que origina-se do hebraico muror, ou mur, que significa amargo. Cate a mão desse teu irmão aí, segure a mão dele, dá uma balançada para ele não dormir, dá uma balançada nele e diga para ele: não existe ninguém que consegue conviver por muito tempo ao lado de uma pessoa amarga. Diga: mas tem pessoas que estão com tempos determinados por Deus para andar do meu e do teu lado. Diga: todo mundo tem um tempo determinado por Deus para andar do nosso lado. Que isso, Riquelme? A Bíblia diz que Josué teve um tempo para andar do lado de Moisés. A Bíblia também diz que Eliseu teve um tempo determinado para andar do lado de Elias. É por isso que às vezes a gente olha para a direita, olha para a esquerda e sentimos falta de alguém que ia para o monte com a gente, que orava com a gente, que jejuava com a gente, que dava aleluia, dava glória com a gente, mas pelas circunstâncias da vida não está mais do nosso lado. É Deus dizendo: na minha onisciência eu entendi que para andar do teu lado tem que estar no mesmo propósito, na mesma ligação, na mesma intuição. É por isso que Deus começa a separar algumas pessoas na nossa vida. Amargo, segundo o significado do nome Ló, é venda. Venda é algo que está limitando a minha e a tua visão. É gente que anda do nosso lado e não sente o que a gente sente, não vê o que a gente vê. Ainda é capaz de abrir a boca e dizer: poxa, eu não sinto o que o pastor William sente.